Capítulo 118 Reparando o símbolo da força sobre-humana. A técnica de Lin Ming era muito boa, mas não era onipotente. Já que ele nunca tinha visto esse símbolo de inscrição antes, era impossível para ele consertá-lo. Entretanto, depois de ponderar por um tempo, ele enviou uma transmissão de som de verdadeira essência para Wang Xuanji: presidente, eu vou tentar. Desde que ele tinha atingido o terceiro estágio da transformação corporal e seu controle de verdadeira essência tinha ficado mais forte, Lin Ming aprendeu como usar a verdadeira essência para mandar uma transmissão de som. Milímetro. Wang Xuanji estava surpreso. Lin Ming tinha visto o símbolo da força sobre-humana antes. Mesmo que tivesse visto, este símbolo da força sobre-humana era um símbolo estranhamente complexo que foi desenvolvido pelas técnicas da escola de inscrição do Reino da Fortuna do Céu. Mesmo um grande mestre de inscrição poderia não ser capaz de desenhá-lo. Lin Ming tinha apenas 15 anos de idade, como ele poderia conhecer esse método de criação? Lin Ming era mesmo um talento excessivamente talentoso, mas Wang Xuanji ainda acreditava que não tinha um meio de Lin Ming ser capaz de consertar o símbolo da força sobre-humana. Isso é muito interessante. Eu gostaria de ver se Lin Ming é capaz de reparar o símbolo da força sobre-humana. Wang Xuanji revelou um sorriso quando pensou sobre isso e falou: bom, então tente. Lin Ming assentiu e então entrou na plataforma de inscrição. Assim que o homem de meia idade viu Lin Ming sentar, ele ficou abismado. Assustado, ele falou rapidamente: presidente Wang, isto é. O homem não conseguia entender e ele não conhecia Lin Ming, ele apenas pensou que ele era um aprendiz da associação de inscrição. Wang Xuanji realmente tinha a intenção de deixar um aprendiz tão jovem reparar a sua armadura. Isso não era uma piada. Wang Xuanji falou: está tudo bem, eu estou apenas deixando ele tentar. Se isso não funcionar, então eu vou pessoalmente ajudá-lo com o seu problema. Mas... O homem de meia idade olhou com dor para os materiais que ele preparou cuidadosamente. Era realmente um peso para seu coração. De acordo com as regras da associação de inscrição, se um cliente vinha para a associação de inscrição requisitando um serviço, ele tinha que suprir materiais como recompensa e também precisava suprir os materiais necessários para o pedido. Se ele não tivesse os materiais prontos, eles poderiam vir da associação de inscrição, desde que o cliente tivesse outros materiais com um valor similar. Embora ele fosse um artista marcial no pico do período da condensação do pulso, para utilizar tantos materiais preciosos e raros tão de repente fez com que seu coração se sentisse partido ao meio. Estes materiais custaram de 7.000 a 8.000 taias de ouro. O artista marcial de meia idade tinha utilizado mais de um ano antes que fosse capaz de coletar todos os materiais que ele precisava. Essa armadura era um tesouro de grau humano de nível médio que era uma herança de família e era muito preciosa para ele, de outro jeito ele não teria utilizado tanto ouro e tantos materiais. Wang Xuanji gargalhou e falou: não faz mal. Esses materiais que você trouxe, se ele falhar, então eu lhe asseguro que sua armadura ainda poderá ser reparada. Isso, tudo bem. Com a garantia de Wang Xuanji, o homem de meia idade decidiu deixar essa pequena criança Lin Ming fazer o que ele queria. Ele apenas esperava que o que ele fizesse não fosse tão ruim que até mesmo Wang Xuanji não conseguiria consertar. Mas de onde diabos esta pequena criança veio, que Wang Xuanji deixava enganá-lo desse jeito? Dos aprendizes de inscrição da Cidade da Fortuna do Céu, além de Wang Yuan e Qin Xingchuan, ele não tinha ouvido de mais ninguém. Com um símbolo tão complexo como o símbolo da força sobre-humana, que resultados ele poderia ter apenas mexendo nisso? O coração do artista marcial de meia idade estava cheio de dúvidas. Lin Ming pegou a armadura em sua mão e mergulhou a sua força da alma no símbolo da força sobre-humana.
Com a insuperável fórmula de lei de alma tática da alma dominante, ele era capaz de condensar a força de sua alma na mais fina agulha e enviá-la para o símbolo de inscrição, analisando constantemente a estrutura do símbolo da força sobre-humana. Ele escreveu cuidadosamente cada linha e estrutura do símbolo que ele conseguia sentir. Durante esse tempo, por causa do alto grau de condensação de sua força, o rosto de Lin Ming estava focado de um modo sem precedentes. Quando ele estava na cozinha do pavilhão Mingchuan, ele também tinha essa expressão. Independente da força vulgar e bárbara que ele precisava para desossar, ou o controle de força delicado que ele precisava para criar inúmeras e complexas linhas delicadas e runas de símbolos de inscrição, a essência deles eram todas a mesma nas mãos de Lin Ming. Um tipo era usada para verificar a estrutura do esqueleto e os tendões de uma besta, a outra era usada para desenhar os símbolos de base e as linhas de base dos símbolos de inscrição. O que ele estava fazendo era usar estes princípios que ele aprendeu para quebrar a complexa natureza da estrutura do símbolo. Wang Yuhan ficou atrás de Lin Ming, olhando calmamente o seu perfil. Ela conseguia sentir claramente o que Lin Ming, os olhos focados e afiados de Lin Ming. Este olhar, intencional ou não, revelou o seu espírito intenso e sua dedicação. Isso fez com que esse jovem tivesse uma aura imponente que não parecia combinar com a sua idade jovem. Wang Yuhan não pode deixar de reconhecer que este tipo de aura era muito fascinante e desmedida. Algumas garotinhas apaixonadas poderiam ser facilmente atraídas por essa aura e elas mergulhariam nela. Ele poderia realmente reparar o símbolo da força sobre-humana. Wang Yuhan não conseguia acreditar nisso. Mesmo que Lin Ming tinha criado diversos milagres um atrás do outro, esse era muito difícil, beirando o impossível. Lin Ming não era da escola de técnicas de inscrição do Reino da Fortuna do Céu e ele tinha apenas 15 anos de idade. Em uma idade tão jovem, era apenas impensável que ele poderia ter alcançado o topo de duas escolas diferentes de técnicas de inscrição. Lin Ming continuou estudando o símbolo de inscrição durante um quarto de hora. Durante esse quarto de hora ele não tinha se movido uma única polegada. O homem de meia idade parecia se tornar cada vez mais impaciente. Nesse momento, Lin Ming abriu sua boca e falou de repente: Presidente Wang, eu quero lhe perguntar uma coisa, se você reparasse esse símbolo de inscrição, quanto do seu efeito você seria capaz de restaurar? Wang Xuanji hesitou, então sorriu e coçou a sua barba. Essa criança, ela queria se comparar a ele. Wang Xuanji falou: se esse velho homem reparasse esse símbolo da força sobre-humana, eu poderia restaurar pelo menos 80% dos efeitos originais. O símbolo da força sobre-humana é um tipo de símbolo de inscrição suplementar. Uma vez que gravado em uma armadura, embora não possa diretamente aumentar o poder defensivo, pode aumentar a velocidade de acúmulo de verdadeira essência do usuário. O efeito deste símbolo da força sobre-humana era originalmente provavelmente algo em torno de 36 a 37%. Se eu reparasse, o efeito final seria provavelmente em torno de 30 a 31%. O efeito de um símbolo de inscrição reparado não poderia se comparar com os efeitos da primeira vez que tinham sido desenhados. Mesmo que o Wang Xuanji reparasse pessoalmente, na verdade é que isso não seria possível. Oh, eu entendo. Então, não importa os meios que eu use, enquanto eu manter uma taxa final de pelo menos 30% quanto à velocidade final de acúmulo de verdadeira essência da armadura, então eu terei sucedido. Essa criança com certeza tem autoconfiança o suficiente. Wang Xuanji olhou para Lin Ming com um grande interesse. Ele ousava dizer que para ter um efeito final de pelo menos 30%, não existiam muitos que conseguiriam obter isso em todo o Reino da Fortuna do Céu e até mesmo em diversos países vizinhos. O que essa criança estava planejando fazer? Ele riu e falou: se um mestre de inscrição hóspede consegue restaurar 28%, então isso será bom.
Se você conseguir restaurar o efeito em pelo menos 28%, então você será considerado qualificado. Lin Ming assentiu. Ele tocou o anel no seu dedo anelar e a cena seguinte deixou todos chocados e abismados. Eles viram Lin Ming calmamente puxar para fora uma lança longa de seu anel espacial. O cabo da lança tinha 8 pés, a cabeça da lança tinha 8 polegadas e a cor do cabo da lança era roxo-negro, enquanto a ponta da lança era um vermelho-negro igual a sangue. Essa lança era a arco-íris penetrante. Agora, até mesmo o Wang Xuanji e o Wang Yuhan estavam confusos. Ele estava reparando um símbolo de inscrição. Afinal, o que uma lança faria? Jovem homem, o que você está fazendo? O artista marcial de meia-idade olhou para ele com medo e apreensão. Céus! Retirar uma lança longa, e parecia uma lança que foi forjada do ferro elástico roxo-negro. Embora não era um tesouro, com certeza era bem afiada. Ele poderia apenas esperar que esse jovem rapaz não estivesse planejando usar a afiada lança para penetrar sua armadura. Lin Ming olhou para o artista marcial de meia-idade e falou: eu vou destruir o símbolo da força sobre-humana e desenhar um novo. Destruir. O artista marcial de meia-idade dificilmente conseguia acreditar em seus ouvidos. Se não fosse pela presença de Wang Xuanji, ele teria batido nesse pequeno merda até sua mãe não conseguir reconhecer ele. Você é insano. Uma vez que um símbolo de inscrição era cravado em um tesouro, era muito difícil de destruí-lo. Isso era porque a estrutura do símbolo de inscrição estava impressa profundamente no tesouro. Quanto à marca do símbolo, estava apenas manifestada na superfície. Por exemplo, para este símbolo da força sobre-humana, o design de diamante era apenas uma marca que simboliza quem o mestre de inscrição era e tinha apenas um efeito decorativo. O design da chama de Lin Ming era o mesmo, era apenas a imagem que era desenhada dependendo da personalidade do mestre de inscrição. Se a marca decorativa fosse arruinada, ainda não seria capaz de destruir a complexa estrutura interna do símbolo de inscrição, profundamente encravada no tesouro. Se alguém queria realmente destruir este símbolo de inscrição, eles normalmente precisariam de um alquimista ou refinador que fosse familiar com o controle das chamas para queimá-la. Isso tinha um custo alto e levava um longo tempo, porque o fogo tinha que queimar através da intrincada estrutura de um símbolo de inscrição. Ao fazer isso, não irá apenas destruir o símbolo de inscrição, mas iria também danificar levemente o tesouro. O ponto mais crítico era que iria afetar os efeitos futuros dos símbolos de inscrição que seriam colocados nele. Isso era o porquê na maior parte das situações, se a marca de um símbolo de inscrição fosse danificada, você poderia apenas repará-la. Na verdade, reparar era muito mais difícil que começar um novo, mas era muito melhor que destruir um símbolo de inscrição. Lin Ming simplesmente não entendia a estrutura do símbolo da força sobre-humana ou conhecia o seu plano, então naturalmente ele não poderia repará-lo. O meio que ele adotou era destruir o símbolo da força sobre-humana e então desenhar um novo. Lin Ming não sabia como controlar o fogo, assim sendo, para destruir o símbolo de inscrição, ele poderia apenas confiar na lança arco-íris penetrante. Garoto? Se você continuar falando tantas baboseiras, então não me culpe por ser rude. O artista marcial de meia-idade era enfim um artista marcial no período da condensação do pulso e ele também era um aristocrata. Ele tinha um certo status na fortuna da Cidade do Céu. Embora ele tivesse respeito por Wang Xuanji, para um garotinho de origem desconhecida como Lin Ming, ele poderia certamente ser rude. Nesse momento, Wang Xuanji tossiu levemente. Essa tosse leve foi quase um trovão para os ouvidos do artista marcial de meia-idade. O artista marcial de meia-idade se chocou e então se acalmou imediatamente. Wang Xuanji falou: seu tesouro está ranqueado como um tesouro de grau humano de nível médio.
Mesmo um artista marcial no período da condensação do pulso levaria algum tempo para destruí-lo, então por que você está tão nervoso? O homem de meia idade falou, me desculpe, apenas é que essa armadura é minha herança de família e eu estou um pouco aflito. Wang Xuanji era um artista marcial cujo qual a cultivação estava no reino Ouqian. Em termos de conquistas em inscrição, ele era inigualável. Em frente a alguém como Wang Xuanji, o homem de meia idade não ousaria agir precipitadamente de novo. Wang Xuanji olhou para Lin Ming e ele esperou uma explicação. Lin Ming também era um mestre de inscrição, como ele poderia não saber do tabu de destruir os símbolos de inscrição? Lin Ming falou, Presidente Wang, eu ouso fazer porque tenho certo grau de certeza. Embora eu não possa garantir que o tesouro não será danificado, o dano não será muito grande. Além disso, eu tenho meios de repará-lo. O dano não será muito grande. Para usar algo como uma lança longa pesada e força bruta para destruir um símbolo de inscrição que já tinha se fundido com a armadura, como ele poderia ainda falar, o dano não será muito grande. Wang Xuanji franziu e permaneceu em silêncio. Se Lin Ming destruísse o símbolo de inscrição dessa armadura, nem mesmo ele seria capaz de repará-lo novamente. Lin Ming falou, com a minha cultivação, para destruir o símbolo de inscrição na armadura não levará pouco tempo. Se o presidente Wang sentir que há algo de errado a qualquer momento, então poderá se sentir livre para me parar. Wang Xuanji assentiu, ele poderia. Mesmo se não tivesse verdadeira essência concentrada nele, esta armadura de grau humano de nível médio era incomparavelmente dura. Para destruir o símbolo de inscrição precisaria utilizar certo tempo. O homem de meia idade também se conformou com esse fato. Ele decidiu que uma vez que descobrisse algum problema, ele iria imediatamente retirar a armadura. No máximo, a armadura simplesmente não seria reparada. Lin Ming colocou a armadura na plataforma de inscrição e depois se afastou 10 passos. Ele pegou a lança na mão e segurou-a. Todos os presentes viram Lin Ming, querendo ver exatamente o que ele faria a seguir.